Vingadores versus Aliens. Quem será que vence a luta? Já vimos o Capitão América frente a uma gigantesca horda de invasores liderados por Thanos. E apesar de sua situação deplorável, após ter saído na mão com o próprio Thanos, isso não pareceu nada intimidador para o Steve Rogers. Mas, ao invés disso, e se fossem milhares de aliens xenomorfos? Eu sei que vimos em outras franquias do Alien que seres humanos normais foram capazes de liquidar um alien. Mas eles usaram algum tipo de arma ou explosivo ou simplesmente abriram um compartimento de pressurização para o bichão ir embora. Mas e se fosse no mano a mano? Esses caras teriam alguma chance? Eu acredito que não. Tudo bem, mas e se fosse o Capitão América no mano a mano? E para ajudar o Steve Rogers, eu quero que seja não só um alien, mas centenas. Será que o Capitão América teria a mesma postura ou escolheria sair fugindo? Ah, mas o Capitão América é apenas um super soldado. Contra tudo isso de alien, não vai dar. Tudo bem. E se ao invés do Capitão América, então trazermos o Incrível Hulk? É o quê? Não, esse aí não. Eu disse o Incrível Hulk. Isso, agora sim. Será que o Hulk vai triturar esses aliens? Aí acho que dá jogo, hein? Esse Hulk com certeza vai fazer suco de ácido para beber no café da manhã. Será que um dia veremos uma adaptação dos Vingadores contra os aliens? Vendo essa história aqui, não tá longe de acontecer, hein, galera? Olá pessoal, estamos de volta em mais um Aliens vs Vingadores. E teve algumas reviravoltas nesta que já é a segunda edição. E de cara somos levados para outro universo. E aqui a história revela e explica como surgiu algumas das coisas que vimos na primeira edição. E uma das primeiras coisas que são mostradas aqui é um grupo de androides ou sintéticos olhando para aqueles seres considerados os engenheiros, pessoas que basicamente criaram toda a vida neste universo. Enquanto estão olhando para eles como se fosse um bando de formigas, um desses sintéticos questiona o que poderia ter criado essas pessoas que criaram toda a vida neste universo. E agora que os androides conhecem os engenheiros, o mesmo revela não estar nem um pouco impressionado, pois não vê diferença alguma entre os engenheiros e a humanidade. E quando questionado por outro se está ofendido, ele diz que na verdade está horrorizado por indiretamente ter sido criado por esses engenheiros. Uma gosma preta que age como um patógeno então é liberado nos engenheiros que são exterminados como insetos. Isso até lembra uma reviravolta apresentada nos eventos de Alien Covenant. E depois disso, nós avançamos 100 anos em 10.000 planetas depois, onde esse grupo eliminou toda a vida em seu universo. E este mundo em que eles estão agora é o último. Então um desses androides pergunta ao principal aqui quem é o líder desses caras e falaremos sobre quem ele é em breve. E agora que esses androides se livraram de toda a vida neste universo, nesse diálogo, um deles revela que está com um sentimento de alívio. Depois disso, avançamos 1000 anos e ao longo deste vasto período de tempo, após exterminar toda a vida em seu universo, eles descobrem que existem outros universos no qual eles encontram uma maneira de viajar. E por causa disso, agora eles estão cheios de propósito novamente. Então a partir daqui, eles acabam viajando para o próximo universo com a intenção de ir de um para o outro para limpar tudo. Então, disso somos levados de volta ao universo principal, 20 anos antes dos eventos que vimos na primeira edição. E é aqui que temos duas reviravoltas diferentes. Neste momento, no que costumava ser a Torre dos Vingadores, vemos um acordo sendo feito para colocar uma empresa sob o guarda-chuva da Wayland Corporation. E o homem que está assinando o acordo é Tony Stark. Na edição anterior, ele foi apresentado como Wayland, mas depois que ele assina o acordo, o verdadeiro Sr. Wayland está na sala com um de seus capangas estourando uma garrafa de champanhe. Ele pergunta se Tony quer uma bebida, mas o mesmo recusa dizendo que não bebe. O que é engraçado, não é mesmo? O Sr. Wayland continua dizendo que se surpreendeu, pois não esperava que Tony fizesse um acordo. O Sr. Wayland pensou que isso acabaria levando a uma aquisição hostil ou que pelo menos Tony iria cair lutando para que isso não acontecesse. Então Tony pergunta se Wayland já ouviu a expressão fingir de morto.
Sabendo que Weyland nunca ouviu isso, faz Tony explicar sobre uma artimanha que muitos animais utilizam para sobreviver de ataques de predadores implacáveis. Tony também pergunta se existem gambás no universo do Sr. Weyland, que fica sem palavras por um breve momento. Tony continua dizendo que a princípio pensou que ele fosse apenas um sociopata corporativo comum, por conta de toda essa agressividade implacável e obstinação, e isso é algo que ele está muito familiarizado. Mas vendo que a Weyland Corporation nem sequer repetia erros, além da praticidade sem emoção e a total falta de memória institucional, deu um indício de se tratar de algum organismo desumano quase alienígena. Vendo isso, Tony ficou curioso e, apesar de levar algum tempo para entrar em seus sistemas, ele não desistiu, pois precisava olhar mais de perto para entender completamente com o que estava lidando. Então, assim que Tony diz isso, o Sr. Weyland o joga no chão com cadeira e tudo, e diz que é a segunda vez que Tony o surpreende, mas que independente disso, Tony terá que lidar com muitas coisas e refere-se ao inevitável extermínio do próprio Tony e seu mundo. Metaforicamente, o Sr. Weyland afirma que ele será morto por uma bala disparada antes mesmo de entender o que é uma arma. Então Tony pergunta quanto tempo eles têm para logo saber que a semente da extinção chegará em 16 anos e 3 meses. Weyland até projeta um horizonte de sobrevivência para durar 20 anos devido à astúcia e bravura da raça humana. Então aqui, Tony agradece, pois é essa a informação que ele precisava. A próxima coisa que vemos é a manopla do Homem de Ferro cobrindo sua mão esquerda enquanto sua explosão de repulsor carrega, e lembra que aqui ele está se fingindo de morto agora. Em seguida, somos levados de volta aos dias atuais, onde Tony tem a cabeça do Sr. Weyland em uma jarra bem ao lado de seu corpo. E agora, com essa história de fundo, não só sabemos sobre Tony, mas também como ele soube como os xenomorfos viriam. E os preparativos para sua chegada realmente foram insanas, como vimos na primeira edição. Eu vou deixar o vídeo da primeira edição fixado nos cards, onde você encontrará aqui na descrição deste vídeo. Mas, voltando aqui para a história, os aliens chegaram a fazer um estrago a certo ponto que, ao ver a morte de Valéria, fez Tony acreditar que sua única chance de sobrevivência é deixar a Terra. E quando Carol Danvers chama Tony para falar com os outros, ele diz a Miles e Bruce que estão deixando a Terra. Miles questiona isso porque ele disse a mesma coisa não muito tempo atrás, mas ele não tinha ideia de quão pronto ou preparado Tony estava para isso. Miles não acredita que eles irão desistir da raça humana, então a Capitã Marvel revela não ter recebido nenhum contato dos postos avançados e torres de vigias há semanas. Nada de Clint, Steve ou Nat, nenhum deles retornaram. Sendo assim, eles são o que restam da raça humana. Então Tony e Carol acreditam que esta é a única escolha que eles têm. Tony diz que eles precisam se proteger e que infelizmente estava se preparando para isso. O simbionte diz a Miles que eles só podem confiar em Tony agora. Miles pergunta o que isso significa. Então Carol mostra exatamente o que Tony planejou para os próximos anos. E é bem aqui onde ela aperta um botão e o chão começa a tremer, onde eles mostram uma imagem de um drone revelando que esse edifício é na verdade uma nave. Miles pergunta como ele conseguiu construir uma nave de fuga a partir de um prédio, então Carol diz que não. Ele construiu uma nave de fuga e depois construiu uma cidade para se proteger. Mas Tony diz que ambos estão errados, e que esta na verdade é uma nave colônia para semear um novo mundo. Bruce imediatamente busca entender como eles conseguiriam fazer isso. Segundo Bruce, há apenas cerca de 1.400 pessoas aqui e a população mínima viável para evitar a extinção e controlar a deriva genética deve ser maior do que isso. Tony entende a matemática, mas ele está sendo muito otimista porque esta é a única solução que ele tem para o número de pessoas e que eles não são primatas pré-industriais. Sendo assim, eles têm vantagens, têm especialistas. Isso será o suficiente, mas Bruce apenas lhe dá um olhar de como se não conhecesse Tony Stark.
E durante esse tempo, as pessoas estão sendo embarcadas e sentadas logo abaixo. Então Tony pergunta a Miles se ele pode checá-las. Miles quer saber o que pode fazer. Tony o orienta a instruir todas as pessoas com os cintos de segurança afivelados para a decolagem porque eles partirão em breve. E depois que o fizerem, precisarão parar em Marte a caminho de deixar o sistema solar para que possam avisar aos mutantes que estão abandonando a Terra. E depois que eles deixarem Marte, é quando todos na nave da colônia serão colocados em êxtase. Então Miles imediatamente pula para lá. E aqui Tony diz a Carol para enviar as máquinas de guerra para o próximo passo, porque pouco antes de decolarem, Tony quer ter certeza de que eles derrubaram a superestrutura. Porque de vez em quando um alienígena passaria, então para ter certeza de que nenhum deles está tentando entrar, eles fazem as máquinas de guerra explodir tudo e selarem todas as entradas, ou pelo menos esse era o plano. Mas quando eles terminam, ainda há uma seção que não foi destruída. Então aqui Tony imagina que isso é impossível. Não havia nenhuma proteção contra falhas, e a única razão pela qual essa seção não explodiu é de fato por algo que somente Tony sabe o porquê. Então, ele diz a Carol para colocar uma câmera naquela seção. Ela faz, e assim que a imagem melhora, a primeira coisa que eles veem é o Capitão América correndo por aquela abertura com uma tonelada de pessoas atrás dele. Então Tony fica apenas olhando para a tela e lamenta dizendo que Steve estava atrasado. Mas Tony pensou que ele estava morto. Então Bruce aponta que Steve tem centenas de pessoas com ele. Carol fica impressionada vendo que ninguém foi deixado para trás. É claro, né? Esse é o Capitão América. Mas agora Tony apenas aponta que eles prepararam os motores e estão prontos para decolar em menos de 1 minuto. Mas Steve e todas essas pessoas extras estão a mais de 1 quilômetro de distância. Isso faz Bruce questionar se tem como atrasar o lançamento. Mas Tony só fica olhando com uma perspectiva lógica, porque isso deixa um buraco na parede por onde os alienígenas podem passar. Então, se eles esperarem, podem arriscar tudo. Porém, o capitão está levando essas pessoas para a salvação. Há um momento aqui em que o Capitão América diz a todos para continuarem, que ele vai fazer o possível e lutar contra alguns desses alienígenas. Tony apenas observa e pergunta se é assim que todos morrerão. Se é assim que tudo acaba, os Vingadores, a América, o mundo. Mas admito que é muito legal ver o velho capitão lutar contra esses aliens usando seu escudo. E enquanto todos aqui ficam assistindo tudo isso, Bruce começa a andar e dizer que se ele não voltar a tempo, é para todos seguirem em frente e irem embora. Segundo Tony Stark, Bruce não pode fazer isso, mas se ele não fizer nada e apenas deixar seus amigos morrerem, o que isso diz sobre ele? Então Tony diz que eles não precisam mais lutar para sair disso, e que ele tem que sobreviver ou tudo terá sido em vão. Além disso, todos ali precisam da sua mente mais do que seu poder nos próximos dias. Mas Bruce, que já está encorpado neste momento, continua dizendo que não pode fazer isso ao seu velho amigo, pois pelo contrário, seria apenas um monstro, enquanto apenas pula para baixo e se junta ao Capitão América, que já está praticamente cercado por dezenas de aliens. Agora, isso coloca Tony na posição de fazer uma escolha. Ele fica à espera por Steve e Bruce e arrisca o que pode ser a última chance da humanidade. Aliás, não sabemos como está em Marte. Agora, ou ele deixa Bruce e Steve aqui e fica na posição de monstro, como dito por Bruce, e é uma decisão difícil, é uma bagunça de qualquer maneira. O que você escolheria? Então Tony pergunta a Carol quanto tempo eles podem ficar, apenas para ela rapidamente dizer que Bruce já sabia que não voltaria, e como Tony disse, a porta da frente está aberta. Então eles vão agora, ou não vão de jeito nenhum. Então depois de ouvir isso, Tony faz uma pausa por um momento antes de dizer lançar, enquanto eles decolam deixando Steve e Bruce para trás lutando contra esses xenomorfos. Chega a ser uma cena emocionante. E isso é bem difícil, viu? Se Tony decide ficar, estaria arriscando a possibilidade de perder todos os 1.400 que restam aqui. Mas, como eu já disse, ainda temos que ver como as coisas estão em Marte. Independente de como você olhe,
não torna mais fácil para Tony ter que deixar seus amigos e os outros para trás e seguir isso enquanto eles fazem seu caminho para Marte. A próxima coisa que fazemos é voltar para a estação perto do buraco negro, onde vemos uma nave dos engenheiros chegando, e neste breve momento não nos é dado muito contexto. Mas agora que sabemos mais sobre o buraco negro que vimos na edição 1, bem como o propósito desta estação, dentro do laboratório está implícito que esses engenheiros estão descobrindo muito do que aprendemos até este ponto, porque quando eles olham para esta estação, vemos as palavras sendo traduzidas para infecção. Eles não estão felizes com isso. Então, dito isso, se vocês gostaram deste vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreva e não se esqueça de clicar no sino para receber todas as notificações, tá bom? E essa história não acaba aqui. Então vamos juntos ver o que está por vir. Pois apesar do Capitão América ser o super soldado, será que ele vai sobreviver a tudo isso? O Hulk tem seu fator de cura, mas será que os aliens não podem infectá-lo? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater isso enquanto aguardamos a próxima edição. Desde já agradeço pela companhia e até a próxima!